Bom, vamos retornar então à nossa reflexão. A gente vai passar um pouquinho rapidamente essa parte, a gente vai falar agora da evangelização ou da educação em si, comentar um pouquinho desse processo. Depois a gente vai ver um pequeno exemplo que a gente trouxe para refletir sobre uma passagem de Jesus e como que ele implementava esse processo na ação em si, né? Como ele fazia isso ante as circunstâncias que apareciam no caminho dele. Depois a gente vai fazer alguns grupos de estudo, 4 grupinhos de estudo. A gente trouxe aqui 4 passagens para a gente extrair de cada uma dessas passagens elementos pedagógicos de Jesus, né? Para buscar ao máximo extrair ali recursos para a gente aprender com o Evangelho, até para a gente treinar como retirar ensinamento aqui dessas passagens, muitas vezes meio alegóricas, meio complexas, para a gente treinar um pouquinho isso. Mas vamos falar então da educação em si, processo de evangelização, como processo de educação do espírito imortal. O espírito está na condição de criança, está na condição de jovem, está na condição de adulto, está na condição de idoso, enfim. Qualquer etapa é, sobretudo, um processo de educação. E como ele vai dizer aqui, o Evangelho é o mais alto instituto de educação divina. Não educação humana, atendemos para isso, educação divina. Então é Deus educando os seus filhos através do Evangelho, através de Jesus e através de todos os trabalhadores que se propõem a atuar nesse campo de ação. Então, o que é essa educação? Qual a importância da educação? A gente vê na codificação espírita que Kardec trabalha muito isso, sobretudo no livro dos Espíritos, a importância do processo de educação do indivíduo, se a gente quiser ter ou alcançar uma sociedade mais equilibrada, mais humana, vamos dizer assim. Esse processo passa pela educação do espírito. Só que, quando nós falamos de educação ainda na Terra, nós temos uma visão muito diferenciada da educação. Às vezes nós confundimos, como a gente vai ver, educação com intelectualização, que é muito, muito diferente. Né? Então, o Emmanuel diz: o Evangelho é em si mesmo consubstancia o mais alto instituto de educação divina em toda a Terra. Jesus, como iniciativa a ser, além de Salvador, deve ser considerado e recebido em todo o mundo como divino. E aqui é interessante que ele faz uma divisão. Jesus deve ser considerado como mestre e recebido como mestre. E há uma grande diferença aqui. Uma coisa é considerar Jesus como mestre, é ver nele o espírito mais sábio, o espírito mais numeroso. Outra coisa é receber Jesus como mestre. Um ainda é um processo só de fora, é um processo intelectivo, de reconhecimento. Quando você recebe Jesus como mestre, aí sim você de fato abraçou o processo da sua evangelização. Então, o nosso intuito, de novo, a gente tem usado aqui bastante João Batista, né? Nosso intuito é mais ou menos o de João Batista, abrir as veredas para que Jesus possa vir e fazer o trabalho no indivíduo. Eu me lembro de uma frase daqui que Jesus disse para um sacerdote quando ele encontra esse sacerdote em Jerusalém, pouco antes do início da sua tarefa. E o sacerdote ele começa a falar que veio fundar o reino de Deus na terra, e o sacerdote pergunta para ele: mas reino de Deus, o que é isso? E aí Jesus responde simplesmente assim: reino de Deus é a obra divina no coração do homem. A obra é de quem? A obra de Deus no teu coração. Para isso você tem que abrir o teu coração para que Deus possa atuar. Então, uma coisa é considerar Jesus como mestre, outra coisa é recebê-lo como mestre. Nós temos que fazer essa ponte para que o indivíduo possa abrir o seu coração para que Jesus faça ali o trabalho, a obra divina no coração. E esse é aquilo que a gente falou no início, essa quebra, essa renovação do paradigma, porque traz Jesus agora para o nosso lado. Por muito tempo, Jesus esteve muito afastado da gente. Jesus era visto como alguém que apenas poderia nos... como a gente pode dizer? Jesus era visto como alguém que poderia nos dar apenas alguma coisa. Agora, Jesus passa a ser visto como aquele que nos orienta para que consigamos alcançar aquilo que almejamos. Ele deixa de ser alguém que simplesmente nos dá para nos mostrar como conseguir. E há uma grande diferença nisso, porque isso define o processo de avançar. Processo de evolução espiritual do espírito, o processo de amadurecimento espiritual.
Então, Kardec trabalha isso na questão, em várias questões, na questão 685, ele diz a respeito da educação como esse processo é o elemento-chave do progresso moral da humanidade. Só que ele faz uma distinção muito importante. Ele diz, não a educação moral pelos livros, mas a arte de formar caracteres. Porque a gente ouve muito ainda hoje, né? A educação é a solução, a educação é a solução. De fato, a educação é a solução. Mas não é a educação que nós temos visto ainda hoje. E nós temos muitos paradigmas a serem vencidos e agora a humanidade está despertando para isso com relação à educação. Que o processo educativo que nós encontramos aqui no Brasil e em grande parte do mundo ainda é um processo de intelectualização do ser. E que ele recebe um montante de conhecimento que talvez nunca vai utilizar, que não o atrai, ele se sente frustrado porque ele não é bom naquilo, não é bom naquilo outro, não consegue naquilo. Por quê? Nós ainda entendemos a educação como isso, um processo de intelectualização. E às vezes nós compreendíamos, fazíamos isso também na casa espírita. Então enche o inimigo de informação, às vezes, sem pensar na maneira que nós estamos transmitindo isso, sem pensar numa maneira mais adequada de tornar aquilo atraente para a criança, ou para o jovem. Cada público demanda um procedimento, vamos dizer assim. Então Kardec já tinha essa visão lá atrás. Fruto de quem? Pestalozzi. Pestalozzi foi o que começou a fazer essa grande revolução educativa no mundo. E ainda hoje nós temos muitas dificuldades. Nós temos exemplos muito bonitos, por exemplo, da Escola da Ponte, em Portugal. O Pacheco começou esse processo inovador e a gente imagina, o Pacheco, certa vez esteve no Brasil e ele falava: vocês têm Eurípides Barçanufo, até hoje você, um pesquisador de renome internacional. Renome internacional. Vocês têm Eurípides Barçanufo, começou sozinho isso lá nos idos do século, no início do século, e vocês ainda não estão estudando e meditando sobre esse exemplo. Veja, não é espírita, reconhece renome internacional, falando, veja, o que nós estamos tentando fazer aqui hoje é o que o Eurípides estava tentando fazer lá em 1908. Por quê? Porque o Eurípides é o espírito responsável pela educação no Brasil. Então é uma renovação de ver a educação, não mais nesse processo de simplesmente passar conhecimento, mas o processo de manejar o caráter do indivíduo, torná-lo um cidadão, torná-lo um ser que consiga caminhar por si mesmo e ter uma postura crítica para que ele busque se aprimorar sempre mais. Então nós temos muitos paradigmas a serem vencidos no campo da educação e nós temos grandes trabalhadores nesse sentido. Então como a gente tem citado aqui, lá em Sacramento tem sido feito um trabalho muito bonito, que o pessoal já conhece, né? Mas de trabalhar, sobretudo, a educação do espírito, para que ele consiga ser autônomo, ele consiga seguir os passos do mestre por ele mesmo, com auxílio, claro, mas despertando o indivíduo para as potencialidades que ele tem. É sobretudo trabalhar isso, né? Ver o que ele tem de potencialidade, o que de tendência que eu tenho que trabalhar nele, ou seja, ter um olhar individualizado. Porque a nossa educação ainda é muito massificada. Então você manda tudo de uma maneira homogênea para espíritos de características diversas. E nem sempre a melhor maneira para um é a melhor maneira para o outro. E aí isso gera muitas vezes frustração, porque o indivíduo, o evangelizando, não se sente atraído e o evangelizador não encontra a resposta ou eco. Né? Então fica um processo complicado. Então essa mudança de paradigma que nós temos que repensar aqui, nós temos visto isso e temos muitos missionários, não só no espiritismo, mas na educação como um todo, trabalhando nisso. Né? O Zé Pacheco agora está no Brasil, tem uma escola, eu esqueci o nome do projeto, aqui no interior de São Paulo, né? É Âncora, o projeto Âncora, que está tentando implementar isso e dia virá que a educação terrestre, que é essa compreensão mais profunda do indivíduo. Né? Então, falar de educação é isso, como o Kardec está dizendo aqui. É o conjunto de hábitos adquiridos. Então, educar é trabalhar em cima desses hábitos adquiridos. Perceber no espírito, aquele espírito que tem a tendência, por exemplo, à agressividade. Bom, eu percebo nele isso, como é que eu posso trabalhar isso? E quem vai apresentar o nosso modelo de trabalhar esses hábitos? Jesus. Então, ele percebia em Pedro um espírito agressivo, um espírito com um temperamento difícil, ele age para com ele de uma maneira. Ele percebia em João um espírito com esses hábitos, ele age para com ele de outra maneira. Então, sobretudo ter esse olhar individualizado para trabalhar, manejar
caracteres, caráter. O que é o hábito? Essa definição de Emmanuel é muito boa. Uma esteira de reflexo. Vocês já viram naquelas fábricas dessa esteira? Você coloca ali a peça, o objeto, e ele vai sendo conduzido pela esteira. A maioria de nós é assim. Nós somos o objeto na esteira dos nossos hábitos. Então nós vamos sendo conduzidos vida afora pelos nossos hábitos e nem percebemos o que nós fazemos. Então você age quase de maneira instantânea, você não percebe o que está por trás daquilo. E a gente começa a perceber a importância do autoconhecimento que tanto se fala. Para a gente perceber o que nós estamos fazendo, como nós agimos e por que nós agimos. Estar ciente do que nós estamos fazendo. Porque muitas das nossas situações cotidianas a gente vive, vamos dizer, apenas com o corpo presente. Com a alma em outro lugar. E aí você não usufrui da experiência que ela poderia te ensinar. Então a gente vive ou no futuro ou no passado, geralmente. Raramente a gente vive no presente. Raramente a gente vive no momento. Eu me lembro aqui da história de um rabino, um grande rabino. Certa vez chegaram já no desencarne dele, chegaram para o irmão dele e perguntaram o que era mais importante para ele. O que ele tinha como mais importante? O irmão dele falou: aquilo que ele estivesse fazendo no momento. Ou seja, estar consciente, se conhecer, é saber sempre o que você está fazendo, por que você está fazendo, o que você pode aprender com o que você está fazendo. É deixar de simplesmente rolando, assim, né? Seguindo o fluxo da vida sem saber o que está acontecendo. Como ele diz aqui no final, aqui, ó, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. No rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então pensa, uma forte correnteza, que são os nossos hábitos, nós somos um barco solto aí, sem controle e sem resistência, simplesmente fluindo. E sem adquirir o controle dessa embarcação, nós não teremos de fato avanço espiritual. Nós precisamos adquirir controle sobre nós mesmos. Isso é hábito, isso é trabalhar hábitos. Hábitos positivos, o intuito é transformar hábitos negativos em hábitos positivos. De modo que um dia o bem para nós será algo espontâneo e não mais demandará tanto esforço como nós temos que usar hoje. Então essa é a proposta. Um dia será tão natural para a gente que a nossa mão esquerda não vai saber o que a nossa mão direita faz. Porque fazer o bem vai ser tão natural quanto respirar, quanto a batida do coração. E a gente nem conta isso. Isso já é hábito. Então a proposta do Evangelho é transformar hábitos infelizes que nos trazem sofrimento sem a gente perceber. Isso é o mais importante. Às vezes a gente cria sofrimento sem perceber, não encontra as causas porque está tão mergulhado nessa correnteza que não encontra onde que eu estou criando dores para mim. Só a partir do momento que eu identifico a causa das dores, eu consigo trabalhar nelas. Então, nesse sentido, o Evangelho é esse processo que nos ajuda na autoeducação e no autoconhecimento. Então, trabalhar hábitos. Isso, segundo Kardec, segundo a definição de Kardec, educar é trabalhar hábitos. E aí, veja que bonita a definição de Emmanuel, nessa mesma passagem do livro Pensamento Divino. Toda a passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, tudo, desde o princípio, que estabelece o hábito da simplicidade. Então Jesus vem trazendo todos os padrões de hábitos novos que nós precisamos implementar nas nossas vidas. Então começa com a manjedoura, hábito da simplicidade. Afastou do simples, afastou do Cristo. Me lembro da frase de Leonardo da Vinci: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Você afastou do simples, você está criando coisa desnecessária. Porque no simples tem tudo que precisa ter e nada além disso. É o essencial. Na natureza tudo é simples. Tudo é simples. Nós é que complicamos as coisas. Nós racionalizamos, criamos toda uma teia de argumentos para a gente fugir do simples. Mas com Jesus tudo é simples. Então ele começa na manjedoura estabelecendo o hábito da simplicidade. Toda a vida dele até a cruz afrontosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência. Na manjedoura, a gente acha que não, mas Jesus já tinha começado o ensinamento. Bebezinho, Jesus já estava ensinando. O espírito mais nobre da terra escolheu nascer numa manjedoura. Primeiro hábito, ensinar a simplicidade. E toda a vida dele é essa demonstração dos hábitos salutares que nós podemos criar em nós
ou tentar transmitir para aqueles outros. Até o último momento, que é a cruz, que, como ele diz, é o ato da serenidade e da paciência. Ante as maiores dificuldades, manter-se sereno, manter-se paciente. Então veja que bonito, uma nova visão da vida de Jesus. Cada postura dele é um hábito salutar a ser adquirido. Nesse sentido, se a gente compreende a educação como esse conjunto de hábitos, nós precisamos conhecer cada um desses hábitos que ele apresenta, para que a gente possa implementar nas nossas vidas e transmitir para as vidas que nós estamos momentaneamente responsáveis por instruir e por conduzir. E aí ele encerra. O apostolado de Jesus é esse resplendente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então, como a gente já falou aqui, Jesus é o espelho que reflete as leis divinas para que a gente possa aplicar na vida humana, de certa forma incorporando essa luz divina em nós mesmos. Kardec, mais adiante, vai dizer de novo a respeito da educação, que é em si o processo de evangelização, não por aquela que torna os homens instruídos, mas aquela que faz homens de bem. Homens de bem. Certa vez, eu estava conversando com uma amiga, ela falava da atividade de uma grande amiga nossa, que faz o processo de trabalhar com as crianças, de educação, cidadania, várias questões, não fala do Evangelho, diretamente, vamos dizer assim, né? Aí ele falou assim, não faz evangelização. Aí eu perguntei, será que ela não faz evangelização? Só pelo fato dela não falar do Evangelho de Jesus, ela não está fazendo evangelização. Será? Se ela está falando disso aqui, se ela está tentando mudar, criar naquelas pessoas homens de bem, naquelas crianças, não estará ela evangelizando? O nome é secundário. O nome é secundário. O que importa é criar no indivíduo esses hábitos salutares de convivência, de como ele pode lidar consigo mesmo, de como ele pode ser um indivíduo, um homem de bem, como Kardec resume bem a questão do homem de bem. Independe das aparências exteriores, os títulos, os rótulos, o que importa é o indivíduo em si. Nesse sentido, toda doutrina que preza pela formação de homens de bem é evangelização, seja cristã ou não. Seja cristão ou não. Então, quando Jesus fala que o Evangelho será pregado a todo mundo, ele não está falando que todo mundo vai virar cristão, porque cristão é um rótulo que nós criamos depois. Ele está falando que um dia todos serão homens de bem. Né? Então, essa dimensão que a gente precisa ter, da formação do caráter, de evangelizar é sobre tudo isso. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, será possível corrigi-las. E veja que a palavra bonita que ele usa, né? A arte. Que de fato isso é uma arte. Isso demanda muito esforço e demanda muita aplicação para a gente aprender. E a parte de manejar inteligências nós somos craques. A humanidade atingiu, em termos de conhecimento, picos. Sim. Elevações nunca antes imaginadas. Só que nós ainda usamos, por exemplo, as mentes mais esclarecidas em termos intelectuais do mundo para fazer bombas de aniquilação em massa. Aqui que está o problema. Então, evangelizar é sobre tudo isso, colocar a inteligência a serviço da moralidade. Porque os espíritos que estão voltando hoje, essas criancinhas que com 8 anos já fazem perguntas que você fala assim, meu Deus, eu nem com 20 anos pensava num questionamento desse. São esses espíritos, muitos deles, espíritos extremamente inteligentes, mas que vão ter que usar a inteligência de maneira desequilibrada. Então o convite agora para nós, que Jesus nos faz vamos dar uma orientação para essa inteligência segundo os padrões de moralidade, para que eles não reincidam os mesmos equívocos do passado, nós utilizamos excessiva inteligência para fins pessoais, para interesses pessoais que culminaram em sofrimento, em dor e tudo mais. Então chegamos no momento culminante da história da humanidade que nós precisamos efetivamente proporcionar a iluminação do coração. Agora é o momento. Nós chegamos numa encruzilhada. Ou a humanidade opta pelo caminho da moralização, ou nós ainda teremos que postergar, né, esse processo que a gente chama de nova era, e os espíritos que estiverem renitentes
depois de várias e várias chances, renitentes em mudar o coração, serão transferidos para orbes mais adequados, para onde poderão atuar como os espíritos de capela fizeram aqui na Terra. Espíritos altamente inteligentes, mas ainda com grandes problemas no sentimento. Vieram para cá então, para quê? Para trabalhar em todas as dificuldades para poderem desenvolver o sentimento. É esse o momento que a Terra chegou agora. Então muitos desses espíritos que voltam altamente inteligentes clamam, antes da encarnação, por favor, me mostre o caminho do Evangelho. A gente até viu esses dias a Sheila, responsável pela evangelização de bebês, contando o caso do filho que ia encarnar e pedia, clamava, me mostre o Evangelho quando estiver encarnado. Para eu não fazer de novo o que eu tenho feito 1, 2, 3, 4 vezes com a minha capacidade intelectiva. Então é isso, né? Nós chegamos no momento de descer daqui para cá, de unir coração, cérebro, para construir uma nova humanidade. Isso é, sobretudo, o nosso trabalho enquanto evangelizadores. Trabalhar a questão do sentimento, porque a gente aprende na doutrina espírita que o sentimento plasma o pensamento. A sede da vida está no coração, diz Emmanuel. Então, um sentimento desequilibrado gera pensamentos desequilibrados e, consequentemente, atitudes desequilibradas. A gente não muda o indivíduo efetivamente apenas atuando no campo intelectivo. Nós temos que atuar nas causas que estão nos sentimentos. Enquanto a gente fugir disso, é dar círculo, é ficar andando em círculos. Tem que atuar num ponto. Porque a partir do momento que você trabalha o sentimento desequilibrado no indivíduo, naturalmente os pensamentos dele se alteram. Porque ele muda os padrões de vibração do pensamento. Então, evangelizar é sobretudo isso. Ir na fonte e corrigir o nascedor ou a origem de pensamentos e de atitudes desequilibradas. Porque o indivíduo que faz mal, ou que atua de maneira equivocada, aquilo passou antes pelo pensamento dele. E o que gerou aquele pensamento desequilibrado? Um sentimento desequilibrado. Então ele sentia algum tipo de ódio, algum tipo de agitação, agressividade, aquilo gera um pensamento, bom, vou atuar assim. E depois ele vai, se não tem resistência nesse processo, ele vai e atua assim. Então o nosso papel é atuar na fonte geradora. Por isso o Emmanuel vai dizer, a educação não será conseguida tão só à força da instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que em se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar o poder do coração. Então não adianta, como a gente falou, posso passar muito conhecimento para o indivíduo, mas se de alguma forma eu não conseguir sensibilizar o coração dele para aderir àquela proposta de mudança, o conhecimento vai ficar inócuo, não vai ser utilizado. E pelo contrário, às vezes vai até aumentar a responsabilidade daquele irmão, porque tendo conhecimento de causa, ele continua atuando de maneira desregrada. Então, o nosso papel, sobretudo, é atuar no coração, da sensibilização, porque, como diz os Espíritos, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Essa passagem interessante, ela acontece no livro Mundo Maior, quando eles estão auxiliando uma família, tínhamos ali 2 obsessores. E o André Luiz está com o seu mentor, e eles fazem todo um processo de diálogo e tudo mais, e em certo momento o mentor dele chega e fala assim, André Luiz, aqui nós paramos. Nós podemos ir só até aqui. Daqui por diante o conhecimento não pode fazer nada. Nós vamos esperar a irmã Cipriana chegar, porque só ela tem amor suficiente para atuar daqui por diante. Então veja, o mentor de André Luiz está pensando, nós podemos ir até aqui. O conhecimento só pode ir até certo ponto. Como ele diz, e isso é muito bonito, ó. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos. Quanto possível, só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ou seja, com o conhecimento intelectual, eu posso até minorar os efeitos ou as consequências daquele sentimento desequilibrado. Mas se eu quiser realmente mudar, eu preciso usar muito amor. Eu preciso ir além. Eu preciso amar profundamente aquele evangelizante. Senão, eu não vou abrir a porta do coração dele. Porque a única chave que abre a porta do coração do outro é a chave da mão. Senão, vai ficar fechado. E aí é difícil atuar. A gente pode até minorar as causas e os efeitos, pode até reduzir um pouquinho. Mas para atuar de fato nas causas profundas do que traz sofrimento para aquele indivíduo,
para ajudá-lo a se recompor, a mudar hábitos, eu tenho que amá-lo profundamente. Eu me lembro aqui de uma historinha bonita. Certa vez estava Chico, Herculano Pires e mais alguns amigos. E eles estavam falando sobre evangelização, né? E o Herculano tinha uma visão, ele defendia que para ser evangelizador tinha que ter recurso de pedagogia. Não, tem que se preparar e tudo mais, tem que ter pedagogia e tal e tal. E os outros, não, o Herculano não é assim também, né? O indivíduo se prepara, o indivíduo se esforça, tudo mais, não podemos mudar assim, tá o Chico caladinho. Aí o Herculano uma hora vira pro Chico e fala assim: Chico, o que você acha? Tem ou não tem que ter? E aí o Chico, né, falou para o Emmanuel assim: ó, o Espírito de Emmanuel que está aqui do lado está dizendo que para evangelizar as crianças nós temos que amar profundamente as crianças. E a resposta pode parecer singela, assim, né? Mas por quê? Quem ama, coloca tudo que tem naquilo que faz. Busca se aprimorar, busca fazer o melhor, busca se qualificar, busca o melhor porque ele ama aquilo que ele faz. Ele ama aquelas crianças a tal ponto, falou, o que eu preciso fazer para transmitir isso com a maior segurança possível. Então não é o curso que vai definir isso, é o quanto de empenho que você tem que vai definir isso. Então, se quer evangelizar, tudo que você for fazer com Cristo, se ama profundamente aquela causa, você está a ponto de se entregar por ela, de perder horas de sono por ela, de perder seu tempo de lazer por ela, de estar doente, levantar e fazer por ela. Trabalhar com Cristo é isso. Você ama a tal ponto a sua causa que você está disposto a abrir mão de certas facilidades suas por amor. É isso que o Emmanuel quer dizer. Então, o primeiro passo, gente, se a gente quer atuar efetivamente na vida, contribuindo para aquele espírito, é o amor. Que Jesus sempre falou, né? É esse o único caminho. Senão a gente vai ficar, de novo, lustrando às vezes o indivíduo. O conhecimento passa a ser um adorno apenas, exterior, quando ele continua utilizando aquilo para criar dor e sofrimento para ele e para os outros. Então, nunca nos esqueçamos dessa chave, não só na evangelização, em tudo que nós fazemos com Jesus, tudo que nós fazemos na vida. Pensemos e façamos com amor, porque o amor é a chave de todas essas portas, de todas as portas. Para encerrar, falta um ainda, mas para encerrar essa frase de Paulo eu gosto muito, eu acho muito bonito, porque ele viveu isso mesmo. Ele diz assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas nossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu estou muito bem disposto a amar vocês, vou amar vocês cada vez mais, vou me gastar, vou me doar, vou gastar meu tempo com vocês, mesmo que vocês não reconheçam isso, vou continuar amando vocês. E ele viveu isso. Foi incompreendido, foi criticado, foi caluniado, mas ele viveu esse amor profundo, e por isso ele tocava os corações por onde ele passava. Por isso ele construiu ao redor dele um movimento que envolveu tantos e tantos corações que ainda são gratos até hoje. Citando esses dias uma palestra sobre Paulo, a gente falava do prefácio, quando Emmanuel foi começar a escrever o livro, Emmanuel disse que chegou tanta gente no mundo espiritual para contar a história dele com Paulo, que não ia caber no livro. Ele falou que teve que limitar. Falou que eu chegava nos irmãos lá de Tessalônica, outros de Coríntios, gente de todo lugar, eu falei isso, ele fez isso para mim, ele fez aquilo. O irmão falou, não vai caber no livro, vou ter que reduzir. O que é isso, gente? Amar sem esperar retribuição. É difícil? É, mas é o paradigma do amor por Cristo. Amar a ponto de sacrificar-se pelo bem do outro. De abrir mão de facilidades, daquilo que poderia te trazer um momento, às vezes, do seu momento de lazer, abrir mão daquilo, preparando um material. Ir lá e investir os seus recursos para se qualificar. Quando a gente ama, é assim que a gente atua. Então, que fica essa mensagem da importância do amor, da entrega, em todo e qualquer trabalho com Jesus. Que só assim a gente vai efetivamente atuar nas causas profundas, mudando os corações. Porque mudar as inteligências, a gente já tem feito isso ao longo do século. Todo mundo já conhece muito. Nós precisamos agora internalizar esses conhecimentos em forma de sentimento. Então, para encerrar essa parte, a gente vai passar para o exercício. Vós me chamais Mestre e o Senhor. E dizeis bem, pois eu sou. Tem muita gente que confunde a humildade, né? Acha que Jesus aqui não está sendo humilde, mas isso é humildade. Reconhecer a sua posição.
Se você tem condição de transmitir um ensinamento, você reconhece aquilo como um talento, vai e use esse talento da melhor maneira possível. Invista nele, porque Deus não lhe deu isso de maneira gratuita. Você conquistou isso, uma conquista do seu espírito que deve estar a serviço do bem. Então Jesus diz: sou mestre e sou Senhor, exatamente, e sou o mesmo. Mas, sendo eu mestre e Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Pois eu vos dei um exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. E esse símbolo dessa ação de Jesus é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. A palavra que ressalta de todo o trabalho do mestre é a palavra servir. Nós precisamos aprender a servir. E é interessante que Jesus, já adiantando um pouquinho que a gente vai fazer no estudo, toda a ação de Jesus é simbólica, ele lava os pés. O pé representa a base. Precisamos atuar nas bases do nosso sentimento, de tudo que nós somos. Precisamos purificar a base, porque purificando a base, todo o restante será purificado. Então Jesus, ao lavar os pés do discípulo, está falando: precisamos começar da base, do princípio de tudo, que é o quê? O sentimento. Então nós precisamos, como ele disse, assim como eu fiz, façais vós também aos outros. Sempre que fomos trabalhar com Jesus, lembrando, nós estamos na condição de servos. Nós recebemos aquele trabalho porque nós precisamos dele, não ele de nós. Que ele é o trabalho que poderá nos ajudar o máximo possível na nossa caminhada enquanto espíritos. Que nós possamos, ajudando a nós mesmos, ajudar um pouquinho aos outros. Porque é dando que se recebe. É servindo que nós encontramos o caminho, efetivamente, da libertação do amor. Então é isso que a gente queria passar um pouco para vocês, a respeito do Evangelho, da evangelização. Agora a gente vai mostrar um pequeno videozinho, uma passagem de Jesus, e a gente vai fazer um exercício pedagógico, vocês vão me ajudar, claro, de percebendo nos atos, cada ato, cada postura de Jesus, como é que ele fazia esse processo na prática. Como é que ele educava na prática. E depois eu vou dar 4 textos, a gente vai dividir em 4 grupos, para vocês retirarem de cada um desses textos, elementos pedagógicos de Jesus. Nós temos aqui 4 companheiras que fazem parte do nosso grupo, já estão um pouquinho mais inteiradas desse processo de extração dos ensinamentos de Jesus a partir das passagens, e depois a gente vai fazer essa divisão dos grupos. Mas primeiro eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês. Vou só fechar aqui. Vamos lá. Percebam toda a ação. Percebam toda a ação. Está dando para ouvir? Não. Perceba cada atitude de Jesus. E na lei nos mandou Moisés que as partes sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
E aí? Eu vou prestar atenção no cadastro. O que vocês dizem? Primeira coisa, vamos colocar aqui como está escrito o texto e a gente vai. Quero que vocês aí falem para a gente o que vocês perceberam de posturas pedagógicas de Jesus. Quem vai trazer alguma posição? Calma. Primeira coisa, né? Calma, serenidade em toda a situação. Reflexão. Exato. E essa é uma chave. A reflexão também. Primeira coisa, né? Que a gente percebe. Então, os escribas fariseus trazem ela e colocam ela no centro. Primeira coisa que Jesus faz: tirar a atenção dela, puxar a atenção para outros focos. Primeira coisa, tirar o fardo, aliviar a pressão sobre ela, já trazer o foco para outras questões. O que mais? Diga. Tem. Mas assim, fisicamente. Nas leis sociais, vamos dizer assim, tem alguns aspectos que tem a da lapidação. As regras sociais. É aquela questão, né? No Antigo Testamento, nós temos conhecimento que esses textos chegaram até nós, mas nós não sabemos até que ponto foi realmente Moisés que escreveu, até que ponto teve influência da chamada tradição. Até que ponto surgiu a chamada tradição, onde isso foi mantido, os textos que chegaram até nós depois. Não dá para saber se foi realmente Moisés que edificou essa proposta da ação. Mas existia o quê? A gente começa a reconhecer assim, um padrão de atitude para esse tipo de situação. Como a gente tem um hábito. Quando acontecer isso, eu faço isso. Jesus já começa a fazer o quê? Mudar o hábito. Mudar o padrão de atitude em relação a determinada situação. Eles? Ele é uma coisa de reflexão. Leva a questionamentos que as pessoas reflitam a respeito daquela situação. Né? Não raras vezes, Jesus, quando alguém perguntava alguma coisa para ele, quando alguém chegava para ele muitas vezes devolvia com uma pergunta. Por quê? Não sou eu que vou te dar as coisas prontas. Você precisa fazer um movimento de reflexão, de construção dentro de si mesmo. Eu sou só um orientador, um facilitador que aponta rumos. Mas quem tem que fazer o processo é você. Então a primeira coisa que ele faz ali, ele tira o foco da mulher e joga o foco para cada um deles. Um ato, uma palavra, né? De novo, ele espera o momento certo de falar. Como você falou, a questão da postura é muito bonita. Porque Jesus chega, ela está lá jogada, caída. Então Jesus, primeira coisa, se coloca na mesma posição dela. Acolhimento. Ou seja, fazer-se igual à pessoa que caiu. Essa é a primeira postura que nós temos que ter. Nunca falar de cima como quem fala para baixo que está caído. Ou seja, eu estou aqui em cima e estou falando para você que está aí caído. Jesus desce, fala, se coloca na mesma posição dela. Mas ele também faz o quê? Quando tem que falar com os fariseus, o que ele fala? O que ele faz? Se levar. Então ele olha os fariseus com a sua autoridade moral. Ele está aqui abaixado, ele se ergue na sua autoridade moral e fala com eles na altura deles. Então Jesus consegue o quê? Adequar. Isso é muito importante. A gente conseguir adequar a maneira com que nós lidamos com o quanto de energia e o quanto de brandura nós temos que agir em cada situação. A Joana tem um texto bonito que ela fala sobre Jesus, à luz da psicologia profunda. Ela fala que Jesus já tinha dentro dele, ele já era a união integral daquilo que a gente chama de ânima e ânimos. Das energias feminina e masculina, ele já tinha essa união integral dentro dele, que ele conseguia transitar de uma para outra de maneira equilibrada. Então, quando tinha que usar energia, como ele usa frequentemente com os fariseus, ele sabia usar também a energia.
Mas quando tinha que ter uma postura mais de acolhimento, como no caso do caído, ele tinha essa postura de acolhimento. E ele transitava entre as duas de acordo com a necessidade do momento. Isso é algo muito difícil de fazer, de aprender. Mas nós temos que nos esforçar. Então a primeira postura dele é o quê? Acolhimento. Ela está caída, eu me coloco como igual dela. E por que ele escreve na terra? Esse ato de Jesus, gente, vocês imaginaram o tanto de livro que ele disso, tanto de gente pensando em teorias. O irmão vai falar um pouquinho disso aqui, a gente vai comentar. Mas primeira coisa, o que vocês acham? O que ele fica escrevendo? É simbólico, claro. Né? Se há um pouco a atenção daquela coisa, né? Então, eu pensei também chamar a atenção, porque todo mundo se preocupou em olhar o que ele está escrevendo e tirou realmente o foco da moça. O que mais? Alguma outra atitude? Além dessa questão, né? No nosso mundo íntimo, isso a gente vai falar um pouquinho aqui, todo ensinamento de Jesus pode ser trazido para o nosso mundo íntimo. Todo ensinamento de Jesus pode ser trazido para o nosso mundo íntimo. Nesse caso, quem assume a postura do Cristo? O nosso Cristo interno. Quem assume a postura da mulher adulta no nosso mundo íntimo? Os nossos pensamentos desequilibrados, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. Em geral, nós procedemos assim para conosco na mesma postura que os fariseus têm, né? Nós somos extremamente duros conosco. Nós vemos uma dificuldade nossa, a gente já cai se martirizando na culpa e tudo mais. O que Jesus está falando? Como é que você tem que agir com você mesmo quando você é com compaixão? Você tem que receber esse pensamento que é a mulher adúltera dentro de você com compaixão. Trabalhar, educar esses fariseus, esses escribas que você tem dentro de você também com compaixão. Tratá-los, falar, estamos aqui todos aprendendo juntos. Então quando Jesus faz todo esse processo, ele está tratando um modelo pedagógico de ação. O irmão vai comentar dessa primeira parte, esse não é o texto todo, mas ele vai comentar, por exemplo, quando eles perguntam para ele, tu, porém, o que dizes em relação a isso? Porque nós temos os nossos hábitos milenares que dentro de nós têm a força de lei, quase. Então a gente vai seguindo aquilo quase que de maneira automática. Então, ante a ofensa, para mim, muitas vezes, é quase que um processo automático, uma lei que eu tenho que devolver no mesmo padrão. E aqui está a grande chave. Será que a gente para e pergunta o que Cristo diz quanto a isso? É o que a Emmanuel vai dizer aqui. Ó. Frequentemente surgem casos inesperados e problemas de solução difícil. Não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver. Então a gente sabe claramente o que a gente tem feito por certo, o que a sociedade tem feito. Mas será que a gente para e pergunta, mestre, o que ele diz para fazer nessa situação? Ante alguém que caiu, ante alguém que fraquejou, ante alguém que ataca o outro, que acusa, o que o mestre diz? E aí ele responde, a resposta não se fará esperar, como divina luz em grande silêncio. Vocês lembram o caso que eu citei do Paulo? O que veio na hora? Veio o hábito dele, de devolver na mesma moeda. Só que ele parou e fez a pergunta. Do mestre, que dizes a isso? Ou seja, o que eu faço, mestre? E ele buscou na prece que ver essa luz do silêncio do coração. Então, esse é o grande processo. Nós temos os nossos hábitos têm quase que um regime de lei. Então, a gente vai seguindo aquilo mecanicamente. Parar esse processo, quebrar isso, perguntar onde eu posso mudar, aí entra aqui Jesus. Mestre, você, o que você me indica fazer? Só que para fazer isso, nós precisamos ter uma grande força de vontade. Um grande autodomínio. Que é quase que quebrar, é quase, como a gente falou, parar uma locomotiva em movimento. Vem aquele impulso, nasce do sentimento, já gera um pensamento desequilibrado e já estou para devolver. Eu tenho que equilibrar esse processo no meio. Então eu domino, calmo, busco na oração, na prece, e aí eu começo a mudar isso.
começo a vencer esse hábito, é o primeiro passo. Às vezes ainda sai alguns resquícios, mas eu já estou começando. Eu já me propus a modificar. Então, tu, porém, que dizes a isso? Jesus não responde na primeira, Jesus espera no momento certo. E é a segunda parte, que é que fala que Jesus se curva, está escrevendo na terra com o dedo, mas como continuavam a interrogá-lo, ele então se levanta. De novo, todo ato, a postura pedagógica, Jesus se coloca no patamar deles e aí sim ele solta a frase: dentre vocês, que não tiver pecado, atire a primeira vez. Vocês imaginam a bomba que foi isso para eles? Imagina cada um deles sentindo isso assim. Com uma frase, Jesus matou tudo, né? A charada deles. Resolveu todo o problema. De novo, aquilo que a gente falou. Saber quando falar, como falar. De novo, um aprendizado muito difícil, mas é importante, é essencial. Então, com uma frase, Jesus resolve todo o problema. Nós, a gente teria provavelmente arrumado briga, brigado com os fariseus, brigado com todo mundo. Não, Jesus, sem atacar eles, simplesmente fala: reflita um pouco mais sobre vocês. E nisso ele coloca todo mundo numa posição igual. Todos nós aqui temos falhas. Ele equaliza todo mundo. Mas o irmão vai comentar mais essa parte, ele ressalta um outro aspecto. Justamente da escrita. O que o irmão vai dizer? Importa considerar, no entanto, que o mestre divino escreveu na terra nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto? Vê o que grava nas páginas da Bíblia. Tuas mãos e atitudes gravam sempre, a todo minuto, com as tintas luminosas ou sombrias do coração. A terra está registrando o que fazes. Não manches do livro do Pai que nos confiou. Vamos dizer assim, tudo o que a gente faz está gravado nos registros divinos. E a lei, por si só, há de nos devolver aquilo que nós construímos. Ela não precisa de que nós sejamos, ou nos coloquemos na posição de juízes. Porque as próprias leis divinas sabem o que cada um precisa vivenciar para passar por esse processo de educação. Não somos nós que nos colocamos na posição de juízes. A própria vida devolve aquilo que a gente deu a ele. Então o indivíduo que cai, ele por si mesmo já tem na sua consciência um juiz. Nós não precisamos, ou não devemos, criar mais ainda um peso para esse irmão. É isso que Jesus está dizendo. A vida tem um mecanismo de educação. Por fim, ele vai dizer, então ele desencurva-se, levanta, e aí então ele pergunta para a mulher, ou seja, depois que aliviou o ambiente, depois que está ele e ela só, então ele vai passar por um processo mais claro de educação e de instrução. Então aquela coisa, é individualizado o processo. E o mesmo Jesus que acolhe é o Jesus que vai orientar. O acolhimento é uma parte. Mas como a gente falou, se a gente não atua na causa do sofrimento, vai sofrer mais adiante ali. Então Jesus acolhe aquele que cai, aquele que sofre. Mas Jesus orienta para que ele consiga se libertar da fonte de sofrimento. Então Jesus que abraça, depois Jesus ergue. Veja, agora Jesus ergue para ensinar. Agora ele se coloca na posição do educador e dá a mão para reerguer. Dá a mão para levantar. Ele diz: vá e não torne a pecar. Então eu não vou me alongar muito. A gente poderia falar muito mais sobre alguns elementos pedagógicos, mas senão o tempo não vai dar para a gente fazer os textos. Eu trouxe 4 textos aqui, um de cada evangelista. São passagens, por exemplo, eu trouxe passagens que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Justamente para a gente ver o quanto de material tem, porque às vezes o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante, mas tem muito material que às vezes a gente não aproveita porque não vai buscar onde tem mais. Então eu trouxe 4 textos. Eu coloquei algumas perguntinhas para que a gente possa identificar personagens, locais, tempo de acontecimento e como se dão as ações para a gente extrair de cada uma delas recursos pedagógicos. Eu vou peço a vocês que façam 4 grupos, escolhi para cada canto. Um vai com a Jo ali, outro vai com a Vanilda, outro com a Flávia, outro com a Fê e a Bianca ali. Vocês duas, Fê e Bianca juntos. Formam 4 grupos
E aí eu vou subir os textos para vocês, vou dar meia hora para vocês lerem o texto, analisarem e extraírem do texto recursos pedagógicos de Jesus. Se tiver dúvida, é só perguntar. Quebra mais aí, para ficar mais igual aos grupos. 4, 5 lá, 5 ali. E aí acho que ficou bom assim. Olha. Eu separei alguns trechinhos, como eu falei, de cada evangelista. A proposta é que vocês realmente se aprofundem no texto e busquem em cada elemento, em cada acontecimento, como que Jesus traz isso e que ensinamentos nós podemos trazer disso. Jesus era um educador por excelência e não só as palavras que ele falava tinham ensinamento. Cada atitude de Jesus tinha ensinamento, cada elemento que ele usava para transmitir uma lição tinha um ensinamento. Eu vou dar meia hora para vocês extraírem o máximo que puderem do texto, depois a gente vai comentar juntos. E tem um textinho de Emmanuel que fala de alguma nuance de cada um dos textos, para a gente aprender juntos, beleza? Vou comentar um pouquinho rapidamente. Não vai dar para falar de todos, né? Mas a gente vai apresentar um pouquinho de cada um. E vou falar um pouquinho de até para a contribuição de vocês, que vocês viram brevemente. E vou comentar algumas palavras-chave que a gente pode identificar do texto. Então, para todo mundo ter uma noção aqui dos outros vídeos. Então, o grupo 1 aqui, o que vocês identificaram nessa passagem? Que é uma passagem muito simbólica. Só esperar o pessoal sentar. Uma passagem muito simbólica, Jesus dividindo os pães. O que vocês identificaram de elementos interessantes aí? Nós trouxemos exatamente para o nosso dia a dia na casa espírita como evangelizadores. Né? A gente trouxe ali os discípulos. Quem são esses discípulos? Somos nós mesmos, evangelizadores. Poucos. Já volto. Pode seguir. E aí a gente estava discutindo quantas vezes a gente não chega nas nossas aulas, assim, nesse lugar eu, achando que a gente não tem mais o que dar, o que eu faço agora, né? Eu quero desistir de tudo. Isso, esse é o primeiro padrão que a gente identifica. A nossa tendência em desistir quando as coisas começam a apertar. As evangelizações geralmente são no final de semana e a gente fala, porque eu estou aqui com esse sol todo e a gente levando para Jesus isso. Isso. Olha, não tem mais jeito. Então, legal. Bom, eu vou só falar algumas palavras-chave que a gente pensou quando a gente... Primeiro, como a Josinha falou, né? O final da tarde representa um final de ciclo e normalmente há uma aferição de valores. Então, quando as coisas começam a ficar um pouquinho difíceis, o que é a nossa primeira tendência? Não dá, não consigo. Né? Então, o que é a orientação? Busca Jesus. E aí Jesus diz, é bonito que Jesus diz, não é necessário. Ou seja, você pode desistir, mas não é necessário. Você pode dar alimento para eles, vocês têm capacidade. Então, Jesus valorizando o potencial. Podeis, como ele disse,
Não é necessário ir embora. Poder dar-lhes de comer vós mesmos. Ou seja, quando a gente tem esse impulso de desistir, busca Jesus, Jesus diz, calma, não é necessário desistir assim tão apressadamente. Você pode, você tem o livre-arbítrio, mas não é necessário, há a solução, a saída. E aí ele volta e fala, e os potenciais que vocês têm? E é bonito, Jesus então pega o mínimo que nós podemos dar, a boa vontade, a pequena contribuição que nós damos. Jesus manda assentar todo mundo, ou seja, calma, planejamento, vamos estabilizar as coisas, porque na confusão a gente não resolve nada direito. E aí é bonito toda a cena simbólica. Jesus pega o pouco que nós damos, olha para Deus, abençoa, agradece, como a dizer, tudo vem dele, tudo vem dele. Jesus coloca como um canal só, então, veio dele e eu estou aqui redistribuindo. E ele pega, multiplica, parte os pães e dá para quem? Para as pessoas direto? Não. Ele dá para aqueles que se propuseram a trabalhar com ele, para que eles distribuam para as pessoas. Então nós entramos nesse processo de transmissão do pão divino, claro que não é só um pão físico, um pão alimento espiritual. Nós transmitimos com o auxílio dele, que multiplica o pouco que nós damos, que vem do fundo de Deus. E o que mais? O finalzinho que é bonito, né? Todos comem, quando nós trabalhamos aqui, todos se saciam, todos saem bem. O trabalho, o alimento nunca falta quando o trabalho é feito em equipe. E mais interessante, os 12 que se propuseram a trabalhar, entraram com muito pouco, saíram os 12 com 12 cestos cheios. Ou seja, quando a gente trabalha, a gente acha que está gastando tudo mais, mas na verdade a gente está saindo com um cesto cheio. Cheio de quê? De amor, de alegria, de gratidão, de aprendizado, de luz. Você entra com quase nada e sai com o cesto lotado. Então tudo isso é simbólico. Deu para perceber como é que Jesus trabalha esses elementos pedagógicos? Então fica assim, só um exemplo para a gente ver como é que a gente consegue extrair. A gente sai com o cesto cheio e fala, ainda bem que eu não fui embora. Ainda bem que eu não fui embora, depois a gente agradece, né? Já. Jesus sempre aproveitando. Bom, não dá para falar mais, aprofundar mais, senão nosso tempo por mim. Vamos para o texto 2. O texto 2 fala o quê? Do crescimento. O grupo 2, o que vocês acharam de elementos brevemente para a gente destacar aí? A comparação com a natureza. Exato. Sempre aprendemos que Jesus usa frequentemente a natureza como exemplo. Como nos dizer, na natureza estão as leis divinas. As mesmas leis que vigem o seu mundo interno vigem também na natureza. Então ele sempre usa elementos naturais. Mas o que a gente vê aqui? Um homem, ou seja, elemento não identificado, qualquer um que se proponha a seguir esse caminho. Não há condições nenhuma, não há nenhum tipo de condição para seguir Jesus. Mas pensemos, nós recebemos de Deus o sol, a água, a terra, a semente, tudo mais. O que é o nosso trabalho primordial? Pegar a semente, lançar. Lançar onde? A terra é o quê? Lembra da parábola do semeador? Que são os 4 tipos de solo? E quem faz a semente crescer? Deus, né? Deus continua agindo de forma autônoma, como ele diz. Nosso papel, cuidar, zelar pela semente em cada estágio, trabalhando, porque ela vai, como ele diz aqui, de forma autônoma vai frutificando. E a outra lição bonita que a gente percebe: processo. Primeiro o ramo. Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Exatamente. Primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão maduro na espiga. Então não adianta querer esperar resultados precipitados. Isso dentro de nós, isso no nosso trabalho, né, de lançar essas sementes. E a gente linka com conhecer, acreditar, sentir e viver. Exato. Então a semente chega a nós ao conhecer. Tratar o solo, a gente poderia dizer o meditar. O autoconhecimento, você prepara o teu solo íntimo para receber a semente. E aí o sentir é o quê? É o próprio crescimento dela, que precisa ser trabalhado, e o viver é os frutos que saem depois disso. Né? Mais alguma coisa? O ponto importante aqui, né? Quando chega a época de fruto, chega a foice. O que significa foice? De novo, o fim do ciclo aqui. Aferição de valores. Né?
Então, chegado o momento da frutificação, tem uma aferição dos valores. O que você aproveitou daquilo, como é que você utilizou aquilo, para que esses frutos possam ser utilizados para os outros. Então, os momentos mais difíceis da nossa vida, eles fazem toda a preparação, a espiritualidade, as sementes nos ajudam para chegar nos momentos das grandes provas, para ver como é que a gente se porta. Quanto essa frutificação foi aproveitada. Deu para pegar? Pode pensar também no ciclo, né? A força delimita um ciclo para começar tudo novamente. Para começar de novo. Isso vale sempre. Os ensinamentos de Jesus valem no plano individual, para cada um, e valem também nos planos coletivos. Então, para as nações e para a humanidade como um todo. Então, sempre vale isso. Assim como o indivíduo tem os seus momentos de aferição de valores, nós, enquanto humanidade, temos. E nós estamos vivendo um momento desses, de aferição de valores. Nós chegamos no final de um ciclo da evolução terrena para passarmos para um novo ciclo. Beleza? Legal, obrigado. Bom, o terceiro. O que vocês pegaram aí? Simão? Algum elemento? A fragilidade da nossa fé. Às vezes a gente até se sente preparado para muitas coisas, até que cheguem os desafios. Acho que está tudo bem. Está vendo que está regulado? E Jesus, ele conheceu todos nós, né? Ele conhecia Simão e, de certa forma, ele previa que Simão não teria essa fé tão inabalável que ele achava que tinha, né? Que ele queria ter. E aí Jesus, como um amigo, como um mestre que o conhecia muito bem, explica, né, que ele rogou para ele para que a sua fé não cessasse e que ele deveria voltar e apoiar os seus irmãos no futuro, mas mesmo assim, antes que o galo cantasse, ele negaria o feito. Muito legal. Então, a primeira coisa que a gente já faz é a identificação da personagem, no caso Simão, com algumas posturas nossas. Né? Um ponto interessante que a gente viu aqui: o que é requisitou para joelhar? O que é joelhar aqui? Separar. De novo a palavrinha aferição aqui, né? Simão estava todo aquele processo já quase 3 anos vivendo com Jesus. Agora ia chegar o momento do testemunho maior. Então, Jesus diz: eis que Satanás, o que é Satanás em hebraico? A gente faz essa confusão. Normalmente a dualidade, Satanás, adversário. Ou seja, Simão, depois de todo aquele processo de vivência com Jesus, ia chegar o momento dele ver o quanto de fato ele tinha absorvido da mensagem. Então, se esse Satanás, esse adversário, encontra ação em nós ainda, é porque nós ainda temos em nós uma porta de conexão com eles. Só consegue nos influenciar porque ainda temos em nós elementos que nos conectam a eles. Então é isso que Jesus está dizendo. E é por isso que Jesus diz: olha, eu orei para você. Ele fala assim: eu não posso resolver isso para você, porque esse é um processo individual. O que eu posso fazer é orar para que você consiga fazer isso. E Jesus, já prevendo como era um mestre pecador, sabia que iria haver uma queda que seria benéfica para ele. Mas Jesus já fala depois: quando você voltar, você vai voltar, volta e apoia. Né? Então Jesus já tem aquela visão misericordiosa: ó, caiu, beleza, caiu, levanta e volta. Continua depois. O processo de queda é um processo natural, mas como nós estamos, como a gente falou no estudo, com a meta voltada para a conquista, a queda é entendida como parte desse processo. E ela fortalece o indivíduo. Quando você lida com a queda de maneira a aprender com ela, você se torna mais forte do que você passa por ela. E aí você pode apoiar aqueles que estão passando por aquilo que você já passou antes. Entende? Por isso Jesus define Simão como a rocha. Né? Ele caiu, depois ele se tornou tão modo forte para ajudar os outros. Então, frisa-se mais uma vez aqui a questão da importância da vigilância, da oração, da gente estar atento, e a todo momento nós somos convidados a essas quedas das próprias imperfeições que a gente tem. E um pouco daquela questão da presunção, né? Às vezes a gente acha-se muito forte, mas a vida vai nos mostrando que nem sempre é assim. Né? Então, sempre buscar manter uma postura de humildade. Reconhecer que nós precisamos da força dos amigos espirituais, que eles nos sustentam. E se a gente se considera forte demais, é um prenúncio de queda.
e a gente se considera superior demais, é um prenúncio de queda, que foi o caso de Simão Pedro. Pensemos, Simão era aquela personalidade mais dura com as outras pessoas. Ele era uma personalidade muito intransigente com as quedas alheias. E ele caiu justamente no mesmo buraco. E quando nós vemos no outro aquilo que nós temos dificuldade em lidar em nós mesmos. Foi o que aconteceu com Simão. Só depois da queda que ele percebeu, não. Realmente, eu preciso ter mais compaixão. E por isso ele se tornou grande Simão Pedro depois, porque ele aprendeu com a queda. Isso é importante, aprender com a queda. E o galo cantou 3 vezes, né? O galo representa o quê? Representa um novo dia, né? O cantar do galo representa o início de uma nova etapa. E às vezes precisa cantar 3 vezes, né? Para a gente perceber, para a gente despertar, né? Às vezes havia mensagem falando e a gente está batendo a cabeça, né? No escuro. Batendo a cabeça até que uma hora a gente desperta. Então, tem tudo uma análise. Simão faz isso no processo, era à noite. Ou seja, dentro dele também estava uma noite. Ele não estava conseguindo lidar com isso. Então vem o galo, marca o início de um novo ciclo para ele, depois da queda e do aprendizado. Mais alguma coisa? Não? Devo pegar um pouquinho? Bom, e por fim, uma passagem de João, Jesus como bom pastor. O grupo 4 aí, o que vocês conseguiram pegar? Mais alguma coisa? Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. É uma frase meio estranha às vezes de entender, mas o que ele quer dizer com isso? Então, como a Fá falou, o portal, o ensinamento de Jesus é justamente aquilo que irá nos conduzir à liberdade plena do Espírito, né? De ação, de agir de uma maneira que nós seremos efetivamente livres e não mais presos ou escravos das consequências infelizes dos nossos atos. Jesus nos ensina a proceder de modo que nós seremos livres a partir de atos conscientemente tomados de maneira equilibrada. Mas como a Flávia destacou, o primeiro ponto aqui, um ponto interessante, né, é que o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Como a gente falou, Jesus, sendo o pedagogo divino da terra, conhece cada ovelha pelo nome, história escolar, todas as dificuldades, tendências e tudo mais. E designa, segundo isso, um acompanhante mais específico para cada uma, para ser o seu intermediário. São os nossos mentores, nossos amigos espirituais. Então Jesus coordena isso de uma maneira que há uma intimidade, uma proximidade. Então Jesus conhece cada uma das ovelhas. E como ele diz ali, o pastor vai adiante das ovelhas. Então tudo que a gente fala de condução de almas, no caso até mesmo a evangelização, o pastor ou aquele que é o responsável tem que ir adiante das ovelhas. Ele tem que ir trilhando o caminho à frente. Tudo que ele propõe, ele tem que ser o primeiro a ir e fazer. Porque só assim as ovelhas vão efetivamente seguir. É o que a gente falou, né? Então o pastor não vai atrás, o pastor vai à frente. E as ovelhas o seguem. Mas como ele faz uma divisão aqui, ele fala das suas ovelhas. Não é que ele não seja responsável por todas, mas as ovelhas dele são aquelas que já encontraram nele o pastor, que já reconhecem nele o pastor. E essas não reconhecem a voz de estranhos, porque já perceberam que a voz dele é de fato o caminho para a perfeição. A voz de Jesus como o supremo orientador da terra. O que mais? Eu acho
esse caminho. É o pastor das ovelhas. A partir do momento que você decide seguir aquele caminho, você se transforma também no pastor. Exatamente, é isso. Exatamente. Nós adquirimos também essa ideia de ajudar ele nesse processo. E tem um personagem que às vezes não passa despercebido quando a gente lê essa parte. Né? Ele fala aqui, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este porteiro lá. Quem que é o porteiro? A gente não pensa assim, né? O porteiro que abre a porta. Quem que é esse porteiro que passa a mão dela? Jesus é o pastor e alguém abre a porta para ele conduzir essas ovelhas. Quem que é esse porteiro? Quem que designou essa tarefa para Jesus? Deus. Deus designou essa tarefa para Jesus. E tem aquela questão. Nós queremos viver sempre no cercadinho, nós queremos vivenciar a experiência mesmo. Adquirir. Que Jesus abre a porta para que a gente vá para o mundo e conquiste os valores que o mundo pode nos dar. Então nós vamos continuar sempre vivendo no cercadinho limitado das nossas concepções. Mas quem pode nos guiar nesse mundo para a gente adquirir e não nos perder é Jesus. Então ele recebeu essa incumbência de Deus de nos conduzir, quando nós encarnamos aqui, pelas experiências da vida, de nos conduzir de maneira equilibrada para que a gente vá, experiencie aqui no mundo e não se perca, e possa voltar de novo para esse redil. Nós precisamos da experiência, nós não podemos ficar como ovelhas temerosas que ficam apenas no mesmo cercadinho de sempre, que tem medo de viver. Tem medo do que há lá fora. Mas é entender que quando a gente está lá fora com Jesus, qualquer coisa que aconteça é para crescimento. Com Jesus. Se a gente se afastar dele, aí pode vir os lobos devoradores. Mas como ele diz, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Desde que você esteja seguindo ele. Se você se perde, aí tem um processo, todo um processo de dor, às vezes, para nos despertar. Né? Como ele disse, se uma ovelha se perder, eu vou atrás dessa ovelha. Mas nesse processo aí tem duas. Então Jesus ele nos leva para a experiência para que a gente viva o que a vida pode nos trazer de maneira a usufruir isso e a conquistar o que aquilo pode nos trazer. Então caminhar no mundo sem a orientação de Jesus é arriscado, mas caminhar no mundo com a orientação de Jesus é roteiro de libertação e de crescimento. Por isso ele é a porta e ao mesmo tempo o pastor. Eu vou pegar um pouquinho. Bom pessoal, a gente trouxe esses 4 textos para a gente poder ficar... Às vezes a gente pega esses textos e fica um mês falando sobre eles, né? Nos nossos grupos de estudo, 4 semanas, porque são textos muito profundos, né? A gente vai percebendo que cada elemento que Jesus usa nas suas parábolas, é até interessante que ele diz aqui, né? Os discípulos não entenderam nada que ele estava falando para eles, né? Ele falava, mas naquela época eles ainda não tinham uma compreensão mais profunda. Mas hoje, com o que o Espiritismo nos traz, com vários outros recursos, a gente consegue aprofundar um pouquinho mais. Então, para perceber que Jesus era sempre esse educador por excelência, que estava voltado para nos apontar o caminho, nos dar os recursos, mas que nunca se propôs a trilhar o caminho por nós. Ele sabe que o educador, efetivamente, ele não faz o trabalho que o educando tem que fazer, porque senão o indivíduo não cresce. Então nós apontamos rumos, trazemos o material e buscamos refletir o que Jesus ensinou. Essa é a nossa tarefa enquanto transmissores do Evangelho, principalmente buscando, como a gente viu, escrever o Evangelho em nós mesmos, porque aí menos palavras serão necessárias para transmitir essa mensagem. Eu espero que tenha trazido alguma reflexão positiva para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês nas propostas de trabalho, de crescimento íntimo e na proposta de trabalho com Cristo para auxiliar os outros. Que Jesus nos guie sempre, bom pastor que Ele é. Certamente chegaremos juntos ao redil do Pai. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.